Olá, cadê o povo, rapaz? Só porque o povo fez a prova, o povo não vem para a aula. Eu devia dar 5 pontos para todo mundo que estivesse nessa aula hoje, né? Só para o pessoal ficar com. Rapaz. Mas vocês são os guerreiros que querem vencer. É isso. Se vocês querem vencer. Aí o professor só tem 4 alunos, dá para o senhor dar um Não livro para pode, cada um. velho. Não pode. Só porque fizeram a prova, a turma, o semestre todo, turma com uma frequência maravilhosa. Todo semestre. Chegou fez a prova. Teve uma vez que eu dei um ponto para quem estava na sala, lá na Federal. Foi depois de uma prova. Aí, hã? Não ajuda não, né, irmão? Concordo com o sorteio do livro. Eu Eu acho vou que deveria sortear. dar um para cada um. Já só tem 4 aqui mesmo, que são 4 livros, só lá no Verdade. canto. Quem é Nem que fazer precisou ir isso. atrás? Quando a gente voltar, com fé em Deus, a gente vai viabilizar esse sorteio aí. Eu fico pensando, meu Deus, vendo alguns países assim que já conseguiram virar a curva, né? Um amigo meu disse que o estado nos Estados Unidos está tendo já evento em estádio já, entendeu? E aqui, meu Deus, é um negócio assim. Obviamente que eu não vou Aqui falar de foram política, eu não vou. 81 e-mails da Pfizer que o governo ignorou. Eu 81. não consigo entender, eu não vou, obviamente, me pronunciar, eu não falo de política, entendeu? Mas é um negócio tão incompreensível, não dá para entender o que está acontecendo, meu. Mas é fruto de. Gente, é um negócio assim, sabe? Eu não sei se existe direita e esquerda, eu acho assim, quem está no poder e quem não está, velho, entendeu? E tem de pensar no outro, pensar no bem comum, entendeu? É um negócio assim tão difícil isso tudo, e as pessoas morrendo, e pessoas morrendo de fome, muita gente passando necessidade agora, gente. Artistas que vivem de shows no interior. Eu não estou dizendo com isso que tem que ter São João, não, porque eu acho que não tem condição de ter. Não sei se vocês viram hoje, por exemplo, esses 2 dias, Adson, eu não deixei minhas filhas ir para a escola esses dias agora. Porque piorou de novo. Porque, assim, eu tenho uma tia minha que é uma médica muito respeitada, inclusive aqui no estado. Ela disse assim: meu filho, sempre que tem um feriado, 15 dias depois, a situação piora. Pode observar isso. Porque tem gente que literalmente não liga. Eu soube de casos assim, assustador de gente catarrando, desculpa a expressão, estava com o doente, foi para passeio, foi passeio. Uma semana depois, grupo de 8, 10 pessoas do passeio, todo mundo doente. O problema é que é uma doença errática. Ela pode não dar nada em você e pode chegar ali e matar um cara de 40 anos de idade, gente. O professor, e para piorar, chegou o navio da Índia aqui, né, que está com um surto de uma nova variante. Fizeram o teste, mas antes do resultado do teste sair, liberaram que a pessoa que chegou da Índia fosse pegar avião. Aí a pessoa Não dá saiu para de um estado entender. de avião para outro. Quando chegou no outro estado, descobriu que ele estava de Covid, que foi quando o teste saiu, o resultado do teste. Estava com a Covid, com a variante indiana, e pode ter contaminado o avião inteiro. Veja só, sem entrar em. Obviamente, ninguém aqui vai falar de política, que eu não gosto, não é meu estilo, não faço isso. Mas assim, veja como é que tá a coisa. Aí vem as vacinas. É assim, ó, um lote da marca tal. Ó, vai chegar uma outra. Ó, não vai chegar aquela. Ó, quem tomou a primeira pode não tomar. A coisa é assim, meio no retalho, entendeu? E as prefeituras têm se esforçado. Eu tomei vacina, a prefeitura aqui está fazendo a parte dela, tentando fazer, organizado, viu? Foi bem organizado. Achei super organizado. Mas assim, não, é como se faltasse realmente uma coordenação geral, nacional, entendeu? A coisa tá. Então, assim, pô, já era para pessoas em geral, vocês começaram a ter um plano, pô, professor, vou vacinar daqui a um mês. Pô, já era para vocês começarem a vacinar. Porque, veja, eu vou tomar a segunda dose, a gente vai tomar a segunda dose em julho, com fé em Deus, final, dia 30, quase em agosto. Quer dizer, aí pense, eu tomo a segunda dose, tem que esperar ainda acho que uns 15 dias. Meus alunos não tomaram, como é que vocês vão assistir aula? Entendeu? Não tem condição, o negócio está bem complicado ainda, entendeu? Aí Luana colocando competição de dança com 600.
Ninguém usava máscara. É uma falta de respeito. O povo também não ajuda, não, viu, gente? Sinceramente, não tem ajudado. Pô, não tem ajudado, não tem ajudado, tem que ajudar. Quem precisa realmente sair, pô, sai, toma o cuidado necessário, usa máscara, entendeu? Tem gente que não tá ligando, não pode, entendeu? É difícil demais, O complicado brasileiro é o isso. único povo que cansou da pandemia. Pena que não cansaram da gente. O vírus não cansou da gente, né? Não cansou ainda e eu não sei como é que vai ser, entendeu? E Porque agora, não São sei João se vocês aí dá viram, medo. não sei se vocês viram, mas além do vírus, ainda tem um fungo que piora Não, os os efeitos do fungos, vírus. esses fungos, eles já existiam. Só que agora, como tem muita gente internada, né, é mais um agravante. E outra coisa, H1N1, vacina da gripe, tem que tomar também. Ainda tem isso, né? É complicado demais, entendeu? Mas é isso aí. É isso. O Michael ainda colocou aí, me soquei numa roça. Foi a melhor coisa que você fez, ir para o interior e ficar aí mais isolado. Mas não adianta ir para o interior para aglomerar. Você tem de sair se for necessário realmente, entendeu? Porque a situação de muitas empresas é desesperadora realmente. Só que você tem que fazer uma coisa equilibrada. Não é dizer assim, ah, não, então vamos todo mundo funcionar normalmente. Não pode. O que é que adianta? Vai morrer, não é economia sem saúde. Não tem como. Entendeu? Então, realmente é um momento bem complicado esse. Sinceramente, semestre que vem, esqueça, vai ser virtual, já está anunciado, não tem como ser presencial. Minha esperança é o começo do outro semestre. Só que para isso vocês têm que estar vacinados também. E qual é o planejamento para meus alunos? Vocês vão vacinar quando? Eu não sei ainda. Não sei. Difícil. O professor tem um site que prevê, né, quando vai ser a vacinação. A minha, vou fazer 22 anos agora esse mês, e a minha vacinação está prevista para daqui a 9 meses. 9 meses? Tá parecendo um aplicativo que eu recebi com o negócio de mudança de aposentadoria, né? Porque eu ingressei no serviço público muito cedo. Eu ingressei muito cedo, vírgula, né? No judiciário eu ingressei com 24. E aí, e na faculdade eu entrei com 23, eu acho, 23, 24. Aí eu peguei um aplicativo para calcular quando eu me aposentar, quando eu me aposentaria. Eu acho que eu botei errado a informação, porque deu 94 anos. Eu falei, não é possível que eu me aposentar com 94. Eu botei alguma coisa errada aqui. Aí vi que botei alguma coisa errada, entendeu? É um negócio assim, não sei com as reformas que vêm, não sei quando é que eu vou aposentar, com o velhinho, com 80 e poucos anos de idade, entendeu? Então, que realmente tem que fazer a nossa parte para ajudar o país. Aquela história do Professor, passarinho que vai apagar o incêndio com a gotinha no bico, aí tem que fazer isso para ajudar o país. o senhor nem deveria se aposentar, deveria ficar aqui na UFBA dando aula Ô, até não minha aguentar mais, amiga, eu porque dedico a Deus isso, mas professor bom não pode sair assim, não. ô, minha amiga, eu dedico a Deus, querida Luana. Mas, assim, eu peço a Deus saúde, né? Porque não é fácil. Meu dia é muito puxado. Eu falei à minha esposa, a pressão do trabalho é muito grande. Porque, por exemplo, cada um tem uma forma de agir. Eu vou entrar de férias agora 20 dias. Férias que eu não queria tirar, mas eu tenho que tirar. O tribunal, se a gente não tirar, ele acaba determinando. Isso é norma. E aí eu estou deixando tudo zerado, sabe? Sentença, alvará assinado. E o que tem me cansado um pouco? Vocês precisam fazer. Vocês são a minha esperança. Porque eu tenho visto cada coisa, sabe? Então, por exemplo, a proliferação de faculdades tem feito, gente, cada petição que eu pego, não, quero deixar claro, não é a regra absoluta, geral, mas, assim, por isso que o exame da ordem é importante, o trabalho que a OAB faz. Porque, gente, não tem condição as coisas que eu tenho pego. E, às vezes, umas teses, assim, mirabolantes, coisas, não é nem pela tese em si. Vou dar um exemplo simples das situações, essa foi até engraçada. Eu tenho vários processos lá em que a parte entra com uma demanda impugnando empréstimo. Esses empréstimos consignados, você sabe o que é isso? Os bancos? O cidadão alega que, no caso que eu peguei, que 2 empréstimos foram celebrados sem anuência dele. Então, o advogado dele entrou com uma demanda impugnando 2 empréstimos. Ele recebeu 2 valores na conta, que ele alega que não pediu. Então, ele pedia que eu
liminarmente suspendesse as cobranças, etc. O que o advogado tem de fazer? Doutor Pablo, meu cliente não celebrou esses contratos. Liminarmente, determine a suspensão das cobranças e eu vou depositar em juízo o dinheiro, porque foi indevido, eu não quero esse dinheiro. Aí ele pede dano moral, tudo isso. Está claro isso que estou explicando? Está claro até aí? Aí olha o pedido que o advogado me faz. Doutor Pablo, meu cliente não assinou o contrato, é um absurdo, foi um empréstimo indevido, esse valor meu cliente não pediu, eu quero que o senhor determine a suspensão das cobranças, beleza. E quanto aos valores que eles depositaram, eu quero que permaneçam em conta como amostra grátis. Tenha santa paciência. Amostra grátis, gente. Amostra grátis. O dinheiro que o depositário na conta que está impugnando. Amostra grátis. Amostra grátis é quando abre uma lanchonete na sua rua, ela manda um brigadeiro para sua casa. De acordo com o CDC, essa oferta é uma amostra grátis. Mas o dinheiro que está na sua conta, não tem condição. Ou então, situações do tipo, nunca celebrei contrato com a Coelba, é um absurdo, negativaram meu nome, não tenho vínculo nenhum com a Coelba, beleza. Aí, para entrar a competição, tem que juntar comprovante de residência, é obrigatório. Documento, fatura da Coelba em nome do cidadão. Aí é de chorar, gente. Eu não choro porque eu levo numa boa, eu falei, não é possível isso, né? Aí, o tempo que eu levo detectando essas coisas, o processo de doutor Adson está parado esperando chegar a vez dele. Entendeu? Então, vocês têm uma responsabilidade muito grande, inclusive em relação ao judiciário. As pessoas, hoje, a carreira do judiciário, ela é uma carreira muito desprestigiada. Eu não estou falando de valor de salário. Quando eu ingressei na magistratura, eu recebia R$ 4.000. É um salário ruim? Não. Mas para o juiz e para o grau de responsabilidade que ele tem e para o grau de limitações que ele tem, era muito pouco. O salário melhorou nos últimos anos. Melhorou, sem dúvida. Mas não é só a questão do salário. É uma questão geral. Por exemplo, você passa num concurso de juiz, exemplo, Adson passou, Luana passou. Você vai para uma comarca, você é o poder judiciário da cidade inteira. O nível de responsabilidade é absurdo, gente. É muito grande. É crime de homicídio que você vai combater, atuar, tributos da cidade, questões referentes à família, infância, juventude, é muita coisa. Então, a grande questão para mim não passa só pela questão econômica, que é importante, mas o preparo. Pô, eu faria um bom trabalho, professor, vou dar o meu melhor. Seria uma pessoa do bem. O mundo precisa hoje de pessoas de luz, porque a doença que está aí não é só a doença do vírus, há uma doença vibracional. Querem ver uma coisa? Para encerrar isso aqui. Concordem comigo num detalhe. As pessoas estão desequilibradas, gente. Completamente impacientes, nervosas. Se você falar um ai errado no trânsito, é capaz de você tomar um murro na cara. A pandemia está mexendo com a cabeça de todo mundo, está piorando. Mas não culpa a pandemia, não. Já estava assim antes. Já estava assim antes. Entendeu? Então a coisa estava já muito mexida antes. Muito complicado isso aí, entendeu? Eu costumo dizer que isso é para além de qualquer religião. Eu costumo dizer que isso é uma questão de. Eu brinco dizendo que é física e espiritual, é a vida. Tem que observar como está a vida. As pessoas estão realmente. E tem que fazer a nossa parte. É o que a gente tem de fazer. Certo? Mas vamos lá. Eu vou abrir parênteses em relação à sessão de. Falei da sessão de crédito na última aula. Vou satisfazer a curiosidade de vocês em relação à sessão de contrato de gaveta. Só que eu queria fazer uma breve observação, noções gerais, pelo menos, sobre cláusula penal. Lembra que eu fiquei de falar nela? Da cláusula penal? A gente já falou na mora, etc. Eu quero dar uma noção da cláusula penal para vocês. As pessoas nervosas, eu me lembro de um episódio ocorrido há muitos anos, há mais de, deixa eu ver aqui, 20 anos. Eu estou na faculdade desde 99, 98.
um aluno, ele já era um cara mais velho, né? Mais maduro. A faculdade, quando eu ingressei, não é como hoje. Hoje vocês têm uma abertura com os professores. Eu não tinha essa abertura que vocês têm. Eu não tinha. A relação nossa com os professores era mais formal, tá? E aí o aluno subia a rampa, ali aquela primeira rampa, quando você entra. Ele foi meu aluno em algum lugar, o cara mais velho até. Aí, opa, como é que você tá? Eu descendo a rampa, ele estava transtornado. Creio eu que ele deveria ter até algum problema psicológico. Ele fez assim: não, professor, estou subindo para dar um pau na cara do professor fulano de tal. Ele falou com tanta convicção que ia dar um murro na cara de um professor, que foi meu professor, um senhor já. Olha a confusão, ele ia ser preso. Ele ia sair de lá preso, esse rapaz. Certo? Eu vou dar um. Ele falou com tanta raiva que eu vi que ele realmente ia dar um murro na cara do professor. Eu falei, rapaz, não, calma, peraí, me conte aí. Uma nota. Uma nota. Pobre do professor Salomão Viana vai tomar tanto murro se for assim, porque Saló tem uma fama, meu irmão, entendeu? Só que Saló é brigão, então não vai lá de Saló não, entendeu? Eu acalmei ele conversando com ele. Ele ia acabar a carreira. Se você faz uma dessa, sua carreira está manchada. Você vai ter, veja só, se você tem um registro criminal no começo de sua carreira, isso para quem está começando uma carreira é péssimo. Se já é ruim para quem está no meio da carreira para o final, imagina no começo. Imagina, eu já peguei e-mails de alunos, Luana, desesperados porque estavam em fase final de concurso grande, importante, e tiveram uma passagem na polícia, coisa boba às vezes, uma discussão boba, uma questão simples. O aluno desesperado, eu acalmei dizendo que o fato de ter um registro não quer dizer necessariamente que você não vai assumir um concurso, porque depende da análise do caso. É claro que depende da análise do caso. Ele pode ter tido uma discussão verbal com o vizinho que gerou um BO que nem se transformou em um fato, em uma apuração criminal, tá? Ou apenas um registro que obviamente, que tem um prazo, que ele não é para sempre, etc. Mas, enfim, talvez uma palavra que você dá, mas vamos lá. Veja, a cláusula penal, eu vou dar apenas uma noção, obviamente, porque nós não temos tempo. É também chamada de pena convencional. E muitas vezes a cláusula penal é conhecida como multa contratual. Multa contratual. Você encontra algumas obras no Brasil sobre cláusula penal. O professor, por exemplo, Cristiano Cassetari, tem um livro bem interessante sobre cláusula penal. Então, vou destacar aqui, digamos assim, algumas características da cláusula penal, certo? Veja, a cláusula penal, qual é a função da cláusula penal? A cláusula penal, ela tem duas funções. Ela tem uma função intimidatória, ou seja, a existência da cláusula penal no contrato é muito comum. Tem uma função de intimidar. Em que sentido? A cláusula ou a multa presente no contrato é uma forma de fazer com que as partes cumpram o contrato. Porque se tem uma multa ali, há uma função intimidatória. Ao lado disso, aí vem o mais importante agora, a cláusula penal tem uma função compensatória. A cláusula penal, ela pré-liquida o dano. Então é muito comum você ver no contrato assim, cláusula 28. Se a contratante, Luana, não cumprir a obrigação, pagará multa no valor de... É uma cláusula penal. É uma cláusula penal. Às vezes a cláusula penal tem um valor menor, tá? Quando ela é atrelada à mora. Em caso de simples atraso, você paga uma multa. É uma cláusula penal moratória. Mas às vezes a cláusula penal tem um valor maior quando ela é compensatória. Como assim? Para o caso de a parte descumprir a obrigação principal, ela pagará uma multa maior. Essa cláusula penal, essa multa, jamais pode ultrapassar o valor da própria obrigação, do próprio contrato. Senão haveria enriquecimento sem causa. Eu vou dar um exemplo. Eu nunca vou esquecer. Quando eu colei grau, minha comissão de formatura foi formada na faculdade, né? E eu me lembro que a gente começou a pagar. O presidente da comissão de formatura da minha turma é o atual presidente da OAB,
meu querido amigo Fabrício de Castro Oliveira, e no dia antes da formatura, nós fomos a uma empresa que foi, digamos assim, a comissão pesquisou e encontrou a empresa para alugar a beca, as becas, aquela beca que você usa preta no dia da formatura. Aí cada formando recebeu um contrato, certo? Olha só a cláusula penal compensatória. Olha só. Eu peguei o contrato, obviamente que eu vou aqui, né, mudar um pouco, porque eu não me lembro exatamente. A cláusula dizia assim, valor do contrato, exemplo, R$ 2.000. O formando tem a obrigação de pagar pela beca uma diária, vamos lá, 2.000 não, de R$ 150 a diária. Só que a beca custa 2.000. Eu estava alugando por um dia, tá? Então, o valor da obrigação a ser paga por mim era 150. Só que o objeto que está ali, ou melhor, o bem da vida, que é a beca, valia 2.000. Tá claro isso, né, gente? Beleza. E aí havia uma cláusula dizendo: o formando tem o prazo de 72 horas para devolver a beca completa. A beca vem aquela veste preta que vocês vão usar, aquele babado branco, lembra disso? Uma cinta vermelha e aquele chapéu quadrado que aborla, certo? Você já percebeu que em filme americano, quando a galera forma, eles pegam o chapéu e jogam lá para cima? Já viram isso? No Brasil, ninguém faz isso. No dia da forma é raro. Todo mundo pega o chapéu, faz assim, ó. Não sai da mão. Por quê? Porque geralmente ninguém joga o chapéu fora. Porque tem uma multa prevista no contrato. Cláusula penal. Se você não devolver a beca completa em 72 horas, você pagará uma multa. Exemplo, 30% do valor de uma beca nova, 40%. A cláusula penal, obviamente, não pode ter o valor que ultrapasse o valor da beca, porque haveria enriquecimento sem causa. Mas a cláusula penal, ela antecipa o valor da indenização. Então, se você não cumprir devolvendo a beca, o credor, que é a empresa, à luz do artigo 410, pode executar a cláusula penal, cobrando a cláusula penal, o valor previsto na multa que vai indenizá-lo. Porque a função da cláusula penal é indenizatória, é compensatória. Então, uma cláusula penal compensatória geralmente tem um valor mais alto, para compensar a outra parte pelo descumprimento da obrigação. Certo? Dúvidas até aqui? Agora, professor, se a cláusula penal está regulada a partir do artigo 408, eu, para poupar tempo, não estou lendo artigo por artigo, estou dando a ideia geral. Veja, se o valor da cláusula penal ultrapassa o valor da obrigação, o juiz pode reduzir a cláusula penal. Sim. Da mesma forma, se a parte cumpriu parcialmente a obrigação, eu entreguei a beca, só não entreguei a borla. O juiz pode reduzir o valor da multa também. E hoje se entende que, à luz da função social, à luz do princípio da função social, se o juiz entender que ou o valor da cláusula penal é excessivo, ou a parte cumpriu parcialmente a obrigação, o juiz pode até, de ofício, reduzir o valor da cláusula penal. Certo? A cláusula penal, meu caro amigo Caio, não se confunde com as arras. Arras são outra coisa. Tá? As arras, recomendo que vocês leiam o capítulo, porque é bem pequenininho sobre arras. As arras podem ser penitenciais e confirmatórias. As mais comuns são arras confirmatórias. Esse nome pomposo, arras confirmatórias. Sabe o que é isso, Luana? O sinal que você paga no contrato. Sabe o sinal? Você vai comprar um carro, custa 30 mil. Olha, eu dei de sinal 5 mil. Isso é cláusula penal? Não. São arras confirmatórias. Tá? As arras são pagas antecipadamente. A cláusula penal você só paga depois que há o descumprimento obrigacional. Porque a cláusula penal tem uma função compensatória. A cláusula penal tem uma função compensatória.
indenizatória, certo? Recomendo que vocês façam a leitura, quem quiser fixar esse tema da cláusula penal e das arras. Se tiver nosso livro, ótimo. Se não tiver, não tem problema. Qualquer obra de direito às obrigações que aborde o tema vai falar de cláusula penal e das arras também. Dúvidas até aqui? Beleza. Então, veja, falamos da seção de crédito na última aula, eu queria anotar aqui a seção de débito, tá? Quero ver quem tem boa memória. A seção de crédito, Luana, ela se dá no polo, a seção de crédito se dá no polo ativo da obrigação. A seção de débito, que é também chamada de assunção de dívida, opera-se no polo passivo da obrigação, tá? No polo passivo da obrigação. Então, o que é a seção de débito? É a transferência do débito mantendo-se a mesma relação obrigacional. Então, diz o artigo 299, é facultado a um terceiro assumir a obrigação do devedor com consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ou seja, o terceiro, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor ignorava. Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como uma recusa. Eu vou dar um exemplo, para você entender isso aí. Tá? Luana tem um crédito contra mim de 10 mil. Eu devo 10 mil reais a Luana. 10 mil reais. Assinamos o contrato, o crédito está vencido, eu tenho que pagar 10 mil a Luana. Meu amigo Caio, um aluno meu da Universidade Brilhante, que é um grande advogado hoje, ficou com pena de mim. Disse assim, professor, eu vou assumir o débito que o senhor tem com Luana. Então, o que é a seção de débito? É a transferência do meu débito para Caio, desde que haja expresso consentimento de Luana, que é a credora. A relação obrigacional, o contrato, permanece tudo o mesmo, porque ninguém está novando aqui. Lembra da novação? Isso não é novação. Eu estou apenas transferindo o meu débito para Caio, que assumiu, com a anuência expressa de Luana. Todavia, se Caio assume o débito e se descobre que ele está quebrado, é insolvente, e Luana não sabia, aí a seção de débito cai, ela perde eficácia e a obrigação volta para mim. Tá claro, Luana, é isso? Tranquilo? Agora veja um detalhe interessante aqui. O novo devedor, diz o artigo 302, o novo devedor, que no caso é Caio, não pode opor à credora Luana as defesas pessoais que competiam ao devedor primitivo Pablo. Então, se eu tinha uma defesa pessoal contra a Luana, exemplo, quando Luana celebrou o contrato comigo, ela me ameaçou, ela me coagiu. É uma defesa pessoal minha. Se eu transferi o débito para Caio e ele aceitou, claro, e Luana anuiu, o novo devedor não pode usar, em favor dele, uma defesa pessoal minha. Agora, por exemplo, se o débito está prescrito, isso não é defesa pessoal. Isso não é defesa pessoal. É uma defesa que qualquer dos dois pode usar. Ele pode alegar prescrição. Certo? Dúvidas? É interessante porque deixa eu pegar aqui um quadrinho para vocês. Eu coloquei uma dúvida no chat aí. Opa, Liara, querida Liara, vamos lá. Só pegar uma coisinha aqui para vocês aqui. Só um segundo. Tem uma imagem que eu quero pegar aqui. Espera aí. Só um segundinho. Espera aí, seção de... Pronto, já achei, espera aí. Vamos lá, achei. Vamos lá.
Vamos lá. Cadê a seção de contrato? Pronto. Cadê, Liara? Quando existe pagamento por terceiro, ocorre uma assunção de débito? Depende. Não necessariamente. Veja, para que haja uma assunção de débito, é necessário que haja uma transferência negocial entre o devedor antigo e o devedor novo com anuência do credor. Se o terceiro, sem que haja nenhum tipo de negociação, vai lá e paga o credor, ele diretamente paga, não há propriamente uma cessão de débito, tá? Existe aquela hipótese de pagamento feito diretamente por terceiro. A assunção de débito vai pressupor uma dinâmica negocial em que há uma transferência do débito de um para o outro, tá? Em face desse credor que anuiu. Se, todavia, não houve essa dinâmica, essa transferência, um terceiro simplesmente foi lá e pagou, ele foi lá e pagou, tá? Você pode estar diante de uma situação até que vai gerar um pagamento com subrogação, lembra que ele falou nisso? Então, a assunção de débito tende a haver uma transmissão debitória aqui, no polo passivo da relação obrigacional, que não necessariamente ocorre nesse caso do pagamento direto. Muito boa pergunta, viu, Liara? E aí o devedor, então, ele tem que consentir? Aí entra naquela história do 306. O devedor pode se opor ao pagamento feito por terceiro. A gente viu isso no começo do curso. Se ele provar que tinha meios... pagamento do terceiro. Veja. O terceiro tem que, né? Não precisa necessariamente... Você não pode se opor sem fundamento. Digamos que você não tenha meios para pagar. Você não tem meios para pagar. E não quer que ninguém pague. Não pode. Não pode. Sua oposição tem de ser fundamentada. É o 306 do Código Civil. Certo? 306. Que diz assim, deixa eu pegar ele aqui, só um minutinho, amigo. Ele fala: o pagamento feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, não obriga a reembolsar se o devedor tinha meios para elidir a ação. Então, vamos supor, Liara, você é a devedora, Luana é credora. Eu vou lá pagar. Aí você me notifica, professor, não pague, porque eu vou pagar. Não pague, porque eu já paguei. Não pague, porque a dívida está prescrita. Você não pode dizer, não pague porque eu não quero e não vou pagar a Luana, porque há um interesse do credor na história. E lembre-se que o terceiro pode pagar, mesmo o terceiro não interessado, lembra disso? Então, a oposição ao pagamento pode acontecer, como você bem colocou, Liara, agora tem que ser fundamentada. Certo? Professor, Oi, amigo. Então, e no caso, ocorreria uma novação passiva, porque seria alteração de um devedor? Não. Aí é o ponto. A obrigação é a mesma, o contrato é o mesmo, não se considera criada obrigação nova. Se, com a chegada do novo devedor, foi ajustado que se considera criada uma obrigação a partir dali, aí sim é novação subjetiva passiva. Certo? Tem de verificar o animus novandi, inclusive. Tranquilo? Veja, a cessão de contrato ou cessão de posição contratual não foi regulada pelo Código Civil Brasileiro. Se você pegar o Código de Portugal, o Código Português, no artigo 424 e seguintes, ele regula a cessão de contrato. O Código Brasileiro não faz isso, certo? Então, eu vou pedir que Luana me ajude. Vamos começar fazendo... Esse ponto eu quero fazer um detalhamento, porque isso não está regulado no Código, certo? Então, eu quero fazer algo mais detalhado aqui em relação a isso, certo? Vamos lá. Cessão de contrato ou cessão de posição contratual. Luana, você me ajuda aí? Lê para mim isso aqui que eu estou marcando, ó. Cessão de posição contratual, cessão de contrato. Diferentemente do que ocorre na cessão de crédito ou de débito, nesse caso, o cedente transfere a sua própria posição contratual, compreendendo créditos e débitos, a um terceiro cessionário, que passará a substituí-lo na relação jurídica originária. Veja só. Na seção de... Olhem para mim agora para vocês entenderem isso. Presta atenção. Na seção de crédito,
eu cedo um crédito para você, ou alguns. Na seção de débito, eu cedo um débito para você, ou 2 débitos. A seção de contrato, segundo Emílio Betti, consubstancia a mais profunda forma de transmissão obrigacional. Por quê? Na seção de contrato, eu não estou cedendo o crédito. Na seção de contrato, eu não estou cedendo o débito. Eu estou cedendo a minha posição no contrato. Quando o brasileiro diz assim, fulano, fiz o financiamento da minha moto, não consegui pagar, passei o contrato para frente. Já viu essa expressão? Já viu essa expressão? Brasileiríssima. Brasileiríssima. Passei o contrato para frente. Isto é uma cessão de posição contratual. Claro que pode ser que ele não tenha observado os requisitos. Aí, a gente vai aprender daqui a pouco. O que eu quero que vocês entendam é que na cessão de crédito eu estou cedendo o crédito para você. Na cessão de débito eu estou cedendo o débito. Na cessão de contrato, Maicon, eu estou cedendo globalmente a minha posição no contrato. É intuitivo. É intuitivo. Se eu celebrei um contrato de financiamento com o Itaú para o meu imóvel, não consegui pagar, meu vizinho falou, Pablo, passe para mim o contrato, eu lhe pago o que você já pagou e fico com ele. É intuitivo que esta minha cessão de posição contratual para o meu vizinho, que é mais do que uma cessão de crédito, é mais do que uma cessão de débito, claro, é a cessão da posição, é intuitivo, que pressupõe a anuência da outra parte do contrato. Lógico. O Itaú contratou, celebrou o contrato comigo, não com ele. É intuitivo isso. É intuitivo. Tá? Luana, próximo slidezinho, leia para mim. Parte respeitável da doutrina, adepta da teoria atomística, fragmentava a análise científica. Peraí, stop, peraí. De novo. Parte respeitável da doutrina, adepta da teoria atomística, fragmentava a análise científica do Instituto sob exame para concluir que, em verdade, a cessão da posição contratual não seria mais do que um plexo de cessão múltiplas de crédito e débito conjugadas carecedoras de autonomia jurídica. Não concordamos com esse entendimento. Por isso, entendemos... Peraí, professor, que ficou um negócio aqui na frente. Por isso, entendemos assistir razão aos adeptos da teoria unitária, defendida por juristas da escola... Discol. Achei que tinha de grande valor. Discol, segundo o qual a cessão de contrato opera a transferência da posição contratual como um todo, sem que se possa identificar a fragmentação ou atomização dos elementos jurídicos componentes da posição contratual. Pronto. O que é que eu estou dizendo aí? Houve quem defendesse uma teoria de que na cessão de contrato é como se eu cedesse ao mesmo tempo vários créditos e débitos, porque a posição contratual engloba vários créditos, vários direitos e várias obrigações. Essa teoria, que tem base no direito alemão, na ideia de Zerlegungskonstruktion, teoria atomística, Zerlegungskonstruktion, ela não convence. Na cessão de contrato, eu estou transferindo a minha posição contratual como um todo. Por isso que, na minha opinião acadêmica, não cabe cessão de contrato pela metade. Eu não posso ceder para a Luana, eu vou ceder para a Luana 50% da minha posição no contrato. Não existe isso. Ou eu cedo o meu lugar no contrato para você, ou eu não cedo. Porque a cessão é global, é da minha posição. Até porque não é cessão de crédito e débito. A cessão é da posição contratual, como um todo. Então, o sujeito financiou o imóvel,
pela Caixa Econômica Federal, 48 meses, pagou 12. Não está conseguindo pagar. O vizinho diz assim, olha, fulano, vou lhe pagar os 12 que você pagou, transfira para mim o contrato, é uma cessão da posição contratual como um todo. E é intuitivo que a anuência da outra parte deverá haver. Por isso que na sessão de contrato, deve-se observar um negócio jurídico entre o cedente e o cessionário, a integralidade da cessão, a cessão é global, e a anuência da outra parte. Isso é intuitivo, gente. É intuitivo. Agora, na hipótese de o cedente transferir a sua posição sem anuência da outra parte, poderemos estar diante de uma figura brasileiríssima, o contrato de gaveta. Meu Deus, isso é muito mais comum do que você imagina. Muito mais comum do que você imagina. Isso me fez lembrar, inclusive, um caso lá do meu trabalho. Eu estagio na segunda vara crime aqui da cidade. E daí um advogado entrou com um processo contra um cara, né? Na verdade, quem entrou foi o MP, né? Ele estava como assistente da acusação. Ele tinha vendido o carro dele, faltando algumas prestações para esse cara. O cara Então, deu um cheque. Pare. Ele não pode vender o carro dele faltando algumas prestações, porque ele só é dono depois de pagar todo o financiamento e o banco liberar o gravame. Então, nesse caso, o que aconteceu foi o que eu estou lhe ensinando agora. Ele cedeu onerosamente a posição para um terceiro, sem anuência do banco, por isso que é um contrato de gaveta, porque fica entre eles. Se o sujeito que recebeu o contrato, presta atenção, Luana, se o terceiro cessionário recebeu o contrato, a quem foi transmitido o contrato, pagar tudo direitinho ao banco, o banco libera o gravame, lembrando que o contrato ainda está em nome da pessoa original, né, do cedente. O cedente vai no Detran e regulariza tudo com o cessionário. Eu não sei se vocês estão entendendo, essa é a parte mais importante da aula. Desculpa lhe interromper, Luana. Obrigado até por você me... Presta atenção. Olhem para mim. Eu financiei um carro, 48 parcelas, Bradesco. Enquanto eu não pago as 48, o carro não é meu, gente. É do banco ainda. Eu paguei 24 e Luana, minha ex-aluna, Pablito, professor, passe para mim o contrato. Eu falei, Luana, você foi minha aluna, seja técnica na sua frase. Ela falou, professor, opere uma cessão de posição contratual. Qual é o correto? Eu e Luana irmos ao Bradesco, buscar autorização do banco para que eu ceda a minha posição no contrato para ela, não é? Aí está tudo resolvido. Eu saio do contrato e Luana entra. Não é o que acontece. O brasileiro não vai no banco mais. Ele faz um contrato com o vizinho de gaveta. Eu faço um documento até em cartório, bonitinho, transmito a Luana os meus direitos naquele contrato, mediante um pagamento, e eu me obrigo a, quando Luana acabar de pagar todo o financiamento, liberado o gravame, eu vou ao Detran e coloquei o nome dela. Tá claro, Luana, é isso? Aí os problemas começam a acontecer aqui. O pior, sabe por quê? professor, Deixa eu terminar, rapidinho. Luana não paga. Luana parou de pagar. Qual é o nome que vai pro pau? O dela ou o meu, gente? Qual é o nome que vai ser negativado? O meu. Tá meu nome. Tá meu nome. Outro detalhe. Suponha, a Luana foi pagando as prestações. Tá claro isso? Tá claro isso, Thaís? O que eu estou explicando? Aí eu, Deus me livre, meu pai, eu morro. Aí Luana pagou tudo. Aí os herdeiros de Pablito, quem é Luana? Luana não conheço, não. Luana, gente, eu paguei o financiamento que seu pai havia feito, ele transferiu para mim o contrato. Quem é Luana? Eu não conheço a senhora, não. Nunca vi a senhora em minha vida. Mentira pura. Conhece Luana desde pequeno. Mentira pura. Então, o contrato de gaveta é um perigo. Entenda, se Luana pagar tudo, fica tudo bonitinho. É claro, eu, estando vivo, vou até o Detran ou o cartório, se se tratar de um imóvel, etc., e coloco o nome dela. O problema é quando
o cessionário, que é Luana, não paga as prestações. Eu li um caso uma vez de uma jurisprudência em que Luana não pagou as prestações, o nome do cedente foi negativado e ele quis indenização por dano moral. O judiciário negou, disse, problema seu. Você fez contrato de gaveta porque você quis. Você tinha que ter buscado a anuência da outra parte e não fez. Tá claro, Luana, isso? Pode falar, minha amiga. Desculpa interromper. O engraçado, professor, é que esse advogado, né, ele fez tudo errado, fez o contrato de gaveta, aí o cara não pagou as parcelas que faltavam do carro, e para o nome dele não ir para a SPC, ele teve que pagar o restante Pois é. do carro. Quando foi procurar, o cara tinha dado cheque sem fundo para ele, não tinha nem conseguido, ele não conseguiu nem a parte que ele já tinha pago. Quando foi atrás do carro, o carro já tinha passado na mão de umas 3, 4 pessoas, ele também. Ele entrou com processo para conseguir de volta o carro em 2015, foi conseguir achar o carro em 2018. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? A confusão, a quantidade de problema que isso dá, deixa eu mandar para minha mãe aqui botar a aula. Ligo já. Minha mãe já me ligou algumas vezes aqui. Quer dizer, veja, agora calculem a quantidade de problema de contrato de gaveta que não aconteceu em financiamento de imóvel, de apartamento, ao longo das décadas no Brasil. Gente que foi pagando financiamento pelo Sistema Financeiro da Habitação, SFH, muitos anos do financiamento, não conseguiu pagar, aí transferiu o contrato para um terceiro. Quando com isso foi buscada a anuência do banco, está tudo resolvido. Mas na prática, muitos brasileiros faziam contratos de gaveta, gente, no sistema financeiro habitacional. E aí, a pessoa que recebeu o contrato, presta atenção, já estava morando no imóvel há 10 anos, porque são financiamentos muito longos. E aí, foi tão comum isso do judiciário, que o STJ firmou um posicionamento no RESP repetitivo, que é um assunto, para quem quer fazer concurso, para juiz federal, muito interessante. Olha só o que aconteceu aí, olha só. Como vimos, a regra geral é no sentido de que a outra parte, inclusive no âmbito do sistema financeiro da habitação, deve anuir com a cessão do contrato. Está claro isso, né? É a premissa. Todavia, excepcionalmente, a Lei 10.150 de 2000, nos termos e nas condições do seu artigo 20, admite a validade da cessão sem anuência da instituição financeira, ou seja, da outra parte, legitimando contratos de gaveta. Para tanto, esse contrato de gaveta deverá haver sido celebrado até 25 de outubro de 96. É o RESP repetitivo 1150.429 do Ceará. Repetitivo, viu? Isso aí. Veja só. Eu fiz um financiamento da casa própria pelo sistema financeiro da habitação. Financiei em 20 anos. Exemplo, 20 anos. 8 anos se passaram, não conseguia pagar, transferi o contrato para a Luana. Cedi para ela. Fiz um documento negociado entre nós. Não buscamos a anuência do banco, da instituição financeira. Contrato de gaveta. Se nós observarmos, nesse caso, os requisitos do artigo 20 da Lei 10.150, de 2000, esses contratos de gaveta que foram feitos até 25 de outubro de 96, a lei legitimou, validou. Os que forem feitos depois de 25 de 10 de 96, sem anuência da outra parte, não estão validados. Ou seja, quem recebeu o contrato sem anuência do banco está correndo risco. Mas aqueles contratos de gaveta feitos no âmbito do SFH, Sistema Financeiro da Habitação, observados os requisitos do artigo 20 da Lei 10.150, contratos de gaveta celebrados até 25 de 10 de 96,
Você quer estão bom para concurso. Estão validados por conta dessa lei, 10.150 de 2000. Tirando isso, nem me venha com churumela, tem de buscar anuência da outra parte. Tem de buscar anuência da outra parte. Certo? Dúvidas? Muito bem, doutores. Então, o que é que eu posso dizer a vocês? Dizer que é uma turma simpaticíssima, bacana, de pessoas do bem, estudiosas. Dentro das limitações dos dias de hoje, foi um curso que frutificou muito. Foram altos debates aqui, muitos assuntos interessantes que abordamos aqui. Eu estou feliz com o resultado. Como eu disse a vocês, vou lançar no SIAC na semana que a universidade abrir, né? Para as notas eu vou lançar lá. Fiquem tranquilos, tá? Então eu só posso elevar o pensamento a Deus, pedindo que Ele proteja cada um de vocês, e eu espero revê-los em breve, quem sabe presencialmente na faculdade, em que nós faremos um sorteio, e eu sempre digo isso, para você que nunca ganhou absolutamente nada na vida, nenhum sorteio você ganhou, você vai ganhar o sorteio nesse dia, porque tem gente que tem sorte para sorteio, você sabia disso? Tem gente que nunca ganhou nada. Teve um que falou assim, professor, a única vez que eu ganhei o sorteio foi numa prova oral, o pior ponto caiu para mim. Isso não vai acontecer com você, certo? Então, eu levo o pensamento a Deus para que vocês sejam muito felizes, viu? Muito felizes. Pois é, semestre passado eu sorteei um livro por aqui. A gente botou um aplicativo, esse semestre a gente acabou uma coisa, outra, acabamos não sorteando. Mas a gente vai ter oportunidade Online, considerando todas as dificuldades, devia sortear logo era 2. Poxa, eu não vou dizer que vou ficar devendo, porque na aula de obrigações falar que vai ficar devendo é perigoso. Então, vai ficar. Espero que nós nos revejamos logo, doutores. Com fé em Deus, viu? Contem comigo. Obrigado pela atenção, pelo carinho, e que a luz divina proteja vocês, viu? Olha o meu coração para vocês aqui. Aproveitar aqui a oportunidade para te agradecer também pelas aulas. Ô, Dalila, obrigado. Aulas muito, muito boas. Obrigada. Eu que agradeço, viu? Agradeço demais a vocês. Foi uma turma realmente muito especial. Apesar do momento, assim, do dia em que eu estou cansado, mas as aulas sempre foram muito, muito bacanas. A gente, sabe, foi um semestre muito bom esse. Assim, no contexto, né? No contexto que nós tivemos, estamos vivendo ainda. Mas eu desejo que vocês vençam e quando estiverem no local em que eu esteja atuando como juiz, não deixem de me visitar no gabinete, certo? Não deixem, vai ser uma alegria muito grande para mim. Tenho certeza que vou ver essas OABs aí, logo aí, vou ver o número da OAB, e eu tenho certeza de que vocês vão dar muito orgulho a quem foi professor de vocês. Primeiro, pelo caráter de vocês, e, em segundo lugar, pelo preparo técnico. Antes do preparo técnico, vem um caráter, que é o mais importante, que eu sei que vocês têm, doutores. Viu? Ó, meu coração para vocês. Queria aproveitar para te agradecer por 2 momentos por esse semestre ótimo. E o outro momento foi pelo... Eu tinha pegado teoria 2 com o senhor, teoria de Me lembro. 2 com o senhor. E eu tinha rendido muito mal na primeira prova, e você veio, conversou comigo, falou que era para me estudar, me dedicar, que ia dar certo, ia conseguir passar, e foi muito importante para mim naquele momento. Eu queria te agradecer por aquilo e pelo semestre, que foi maravilhoso. Poxa, eu agradeço demais, e você é uma excelente aluna, excepcional, como vários aqui, os debates que tivemos, as colocações que foram feitas, os exemplos que foram dados aqui, quer dizer, uma turma interessada. É óbvio que depois da prova sempre tem uma queda na frequência, né? Isso é clássico, né? Mas, assim, eu sou muito grato e, assim, eu tenho muito amor a Deus. Obviamente que eu não vou professar religião nenhuma aqui. Engraçado que há muitos anos, quando havia Orkut, vocês lembram do Orkut? Sabe o que é Orkut? Não, né? Era uma rede social famosa anos 2000, começo dos anos 2000, o Orkut. Aí botaram lá um tópico, qual a minha religião? Aí foi uma confusão tão grande. E eu não costumo, né, falar disso. Eu acho que o bem é a religião de todos nós, porque eu já disse a vocês, tem uma colocação que Paramahansa Yogananda faz, que eu acho fabulosa. Ele fala assim, olha, ainda que não exista nada depois da morte, embora nós criemos que existe isso, na verdade, eu acho que, sob certos aspectos, a morte é essa ilusão aqui, mas enfim, ainda que não exista nada,
fazer o bem, viver bem com as pessoas é muito melhor. É muito. As pessoas criam infernos na vida delas. Estão presas, gente. Aprisionadas. Infernos mentais. Você deve conhecer gente assim, que vive um inferno mental. Quer dizer, não permitam que isso contamine vocês. Porque o mundo está assim contaminando as pessoas. Então sempre reserve um horáriozinho para ficar, sabe? Pô, professor, meditar, pensar um pouco, ir para o mar, olhar o mar, né? Faça sempre isso. Pode ter certeza de que isso vai tornar você um profissional do direito muito melhor. Muito melhor, eu tenho certeza disso, tá? E vocês são fantásticos, doutores. Muito obrigado por tudo, certo? Um abraço no Obrigada, coração de professor. Foi um vocês. privilégio, viu? Nossa. Numa dessa eu vou Acredito que eu sortear. falo por- Obrigado, Thaís. Vou sortear um gato para você numa turma dessa. Eu pego um gatinho, vou sortear um gatinho. Vou no gatinho adotar um gatinho. Agora não tenho condição mais de adotar gato. São 2 aqui em casa agora. Mas assim, até isso, as aulas que eu dei para vocês, poxa, tá em casa, é como se vocês estivessem também aqui, sabe? Então, sintam-se todos sinceramente abraçados. Vocês têm meu WhatsApp, né? Então, o que eu puder ajudar vocês, podem contar comigo, tá bom? Grande Maicon, um abraço para você, Luana, Ian, Liara, todos vocês, doutores, viu? Um abraço, fiquem com Deus. Outro professor, obrigado. Valeu, irmão. Um abraço grande.